Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de Ciências e Biologia e acompanhando esse cenário que nós estamos vivenciando, tanto no Brasil como no mundo, eu resolvi falar sobre um assunto ou sobre alguns assuntos sobre o coronavírus, tá? Eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu não estou tomando partido, eu não estou levantando bandeira, tá? Eu estou sendo imparcial. Eu vou dar a minha visão científica, a minha visão biológica. Eu quero deixar isso bem claro, para depois nos comentários não existirem pessoas falando: ah, ele está falando mal de fulano, bem de ciclano, ele está a favor disso ou a favor daquilo. Então quero deixar bem claro, não é esse o sentido, tá? O meu esclarecimento aqui é a nível biológico, científico. Então vamos entender, uma coisa que está me incomodando muito é essa discussão entre abre o comércio, fecha o comércio, fica em casa, não fica em casa. Então prestem atenção, vamos falar da quarentena e por que a sua importância, por que a sua necessidade, e realmente é. Prestem atenção. Primeiro, um vírus. O que é um vírus? Vírus, na biologia, na taxonomia, ele não é classificado como um ser vivo. Pelo menos a maioria dos autores, inclusive os livros, falam sobre isso. Eu também acredito, eu sou dessa linha de raciocínio onde vírus não é um ser vivo. Porque, entre outras características, para ser um ser vivo, precisa ter célula, e o vírus não tem. O vírus é acelular. Ah, mas como isso? Imagina um pendrive. Pendrive de música, de arquivos, ok? Um pendrive sozinho, ele faz alguma coisa? Não. O pendrive, para funcionar, para ele ser ativado, o que precisa? Eu tenho que introduzir em algum equipamento eletrônico. Numa televisão, num computador, num rádio, e aí sim ele passa a funcionar, beleza? Vamos imaginar que o vírus é como se fosse um pendrive. Ele sozinho não faz nada. Ele precisa infectar uma célula, teoricamente, infectar um ser vivo para ser ativado, para se reproduzir. Tanto é que, relembrando lá na taxonomia, nos 5 reinos que existem, não tem um reino de vírus. Está aí a prova de que ele não é um ser vivo, ok? Então, o vírus, para ele ser ativado, para ele se desenvolver, se multiplicar, primeira coisa, ele precisa contaminar, infectar uma célula de um ser vivo, ok? Então, olha só, isso vai através de material genético, glicoproteínas, não é o nosso caso agora. Então, a gente entendeu como um vírus ele precisa sobreviver, ele precisa infectar uma célula, ok? Então, como o vírus pode ser transmitido? Tá? Vírus de gripe, vírus poliomielite, vários tipos, o Covid. Então, são vários tipos de vírus que existem. Tá? Como eles podem ser? Alguns meios de transmissão. Pelo contato direto entre as pessoas, tá? E através de um nome chamado fômite, que é o contágio por superfícies. Maçaneta, botão de elevador, bebedouro. Então, quando uma pessoa infectada encosta em algum local, o vírus pode ficar ali. Se outra pessoa encostar nesse mesmo local, num determinado período de tempo, ela pode se contaminar, ok? Então, em relação à transmissão, todo vírus tem um período de incubação dentro do ser vivo. O que é isso? É o tempo que o vírus, é o tempo entre a infecção do vírus numa pessoa até aparecerem os primeiros sintomas. Então, isso dependendo do vírus, isso leva um tempo. 1 dia, 2 dias, 5 dias, tá? No caso do Covid-19, que é o que nós estamos falando hoje, em média, segundo a Organização Mundial de Saúde, demora 5 dias. O que isso significa? Eu fui a algum lugar e fui infectado. O sintoma não vai aparecer na hora. Ele tem 5 dias para esse vírus
começar a infectar as minhas células. Como é que acontece isso? Um vírus, ao infectar uma célula, ele transmite, ele passa o seu material genético para a célula. Então, toda vez que a célula se multiplicar, e ela faz isso o tempo todo, a célula vai se multiplicar, multiplicando também, reproduzindo também o vírus. Então, uma célula infectada produz duas. Essas duas produzem 4 e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo passar, mais células infectadas irão se reproduzir. É assim que um vírus se manifesta, que a doença se manifesta dentro do nosso corpo, ok? Então, esse período de incubação, eu fui contaminado hoje. Durante 5 dias, eu posso ir para um monte de lugar e eu, sem saber, eu vou estar contaminando outras pessoas. Então, o motivo desse vídeo, independente do que esteja acontecendo no Brasil e no mundo, economia e etc., a quarentena ela é necessária. Por quê? Porque evita o contato entre as pessoas, evita o contato de pessoas com superfícies contaminadas. Imagina a situação, os comércios são abertos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo deixem fechados, abram o comércio. O meu papel aqui não é esse, eu não estou aqui levantando bandeira para abrir comércio, fechar comércio. Eu estou dando um exemplo científico. Imagina um comércio aberto, o lugar do seu trabalho aberto. Eu vou lá, etc., faço alguma coisa, por algum motivo eu sou contaminado. Durante 5 dias eu vou continuar trabalhando, eu estou indo para minha casa, mas eu não sei que eu estou contaminado. Os sintomas ainda não apareceram, mas eu estou transmitindo a doença, porque eu já fui infectado. Então, a grande necessidade da quarentena é evitar esse contato. Então, se eu estou infectado durante 3, 5 dias, basta um dia, eu vou ao meu trabalho, eu contamino meus colegas. Meus colegas vão contaminar outros, familiares e assim sucessivamente. Esse é o problema da transmissão de doença por vírus. Não tem ainda um controle, não tem vacina. Então a quarentena é necessária para evitar que isso aconteça. Basta uma pessoa infectada e o contato com mais outra pessoa infectada já era. Essa pessoa vai contaminar outra, que vai contaminar outra, vira uma bola de neve. Só para vocês terem uma ideia, durante todo o nosso histórico de pandemias, né, às vezes até algumas epidemias, nós temos a gripe sazonal, a gripe comum. Existe um estudo que é chamado de R0. R é o período reprodutivo do vírus, tá? E 0 é o número de pessoas que ele pode infectar. Na gripe sazonal, esse R é igual a 1. Uma pessoa contamina uma. A gente tem a histórico da varíola. Uma pessoa era capaz de infectar 3. A poliomielite, até descobrir a vacina, uma pessoa contaminada infectava de 4 a 6. Imagina essas de 4 a 6 contaminarem mais 4 ou 6. Então esse é o problema desse Covid, tá? Que é um número que ainda não se sabe esse R0, mas se sabe que é muito. Então uma pessoa contaminada pode contaminar várias outras. Esse é o problema da proliferação, das pessoas andando para lá e para cá, do comércio aberto. Então, cientificamente, biologicamente, precisa estar fechado por isso. Imagina você estar infectado, não sabe, vai para sua casa. Sua esposa, seu marido, seu namorado, namorada, família, filho. Você quer isso? Não, ninguém quer. Então, por isso que a quarentena é importante, é necessária. Eu volto a falar disso, independente de qualquer outro assunto. É a nossa vida. A gente para agora para poder, quando isso passar, a gente continuar vivo e trabalhando. É um período, é uma fase, tá? Ah, mas por que não se descobre uma vacina? Porque demora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem que esperar, você tem que descobrir o paciente 0. Isso acho que já foi descoberto. Da onde veio? Da China, beleza. Já chegou, já está em todos os continentes.
Ah, mas como isso acontece? Preste atenção, existe no ecossistema uma terminologia chamada de hospedeiro. O que é um hospedeiro? É um ser vivo que transmite uma doença, só que ele não é infectável, ele apenas transmite. Vamos dar um exemplo, que é o que está sendo estudado. Segundo alguns estudos, o hospedeiro do Covid é um morcego. Então, o morcego possui o vírus, mas nele não se manifestam os sintomas, mas ele possui o vírus, tá? Esse vírus, né, esse hospedeiro, ele precisa transmitir como? Um morcego em contato com um ser humano direto, ou imaginem a cena. Temos uma floresta, ok? E no meio desse lugar nós temos um galpão onde são produzidos, armazenados leitões, porcos, que são usados para a gente comer, ok? Nessa floresta, nesse lugar, existem bananais ou existem árvores que contêm frutos. O morcego vai, pega uma fruta dessa, um fruto, e para se proteger dos outros, se esconde nesse galpão onde está tranquilo e começa a se alimentar. Por algum motivo, esse fruto, essa fruta cai no chão, lá onde estão os porcos e os leitões. Então, o morcego tem o vírus. Passou para esse alimento caiu no chão. Lá no chão estão quem? Porcos, leitões. Estou dando um exemplo. Esse porco, esse leitão, pega esse alimento e consome. Já passou para esse animal. Porco é uma coisa, é um alimento, é um animal que nós seres humanos adquirimos. Então, alguém pega esse porco contaminado e vai limpar. Olha o porco passando para o ser humano. Esse ser humano, por algum motivo, não lava a mão direito, ou lava mais ou menos, e aí entra em contato, encosta em algum ajudante, em alguma coisa, transmite para outra pessoa. Olha o paciente zero surgindo. Olha o momento em que o vírus sai do morcego e passa para o ser humano. E aí já era. Isso aí passa para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Isso se chama paciente zero. Então é exatamente isso que aconteceu, de alguma maneira, e é o que está acontecendo. Está passando de pessoa para pessoa através do contato, através de fômite. Então, é necessária a quarentena. Ah, eu estou em casa sem fazer nada. Beleza, mas você está vivo, saudável, a sua família está saudável, está protegida. Por isso que é importante. Ok? Então, vamos parar com esse alarde de eu não aguento mais e que não sei o que, eu tenho que ir para a rua. A quarentena é isso. Não sair de casa. Evitem contato. Evitem que esse vírus se prolifere. Só assim a gente vai conseguir. E enquanto isso, cientistas, farmacêuticos, médicos, todos esses profissionais, biólogos, todos esses profissionais estão fazendo pesquisas, estão procurando vacina. Demora. 1 mês, 2 meses, tem que testar, tem que ver se está certo, tem que ver qual substância ou quais substâncias vão inibir e matar o vírus. Isso demora, gente, mas isso vai acontecer. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ficar em casa e a gente precisa esperar. Não tem outro jeito. Não adianta nada todo mundo voltar para a rua e vai piorar, vai fugir do controle, ok? Por que algumas cidades não estão tendo casos? Porque estão em casa, porque estão em quarentena, tá bom? Então é apenas um esclarecimento biológico e científico sobre o que nós estamos passando, sobre a quarentena. Eu sei que cada um tem a sua opinião, eu sei que cada um tem as suas necessidades, eu entendo perfeitamente as pessoas autônomas, as pessoas que dependem de empregos. Eu sei, não estou dizendo que isso não é um problema, é lógico que é. A economia de um país, de uma cidade, de um lugar é muito importante, mas eu acho que a saúde é mais. Tá bom? Então, obrigado, se cuidem, fiquem em casa e até o próximo vídeo.